Olá, amigos e amigas, vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor. Aquele abraço e o Bahia joga em instantes contra o Vasco da Gama. O jogo é na Fonte Nova, 21h30. É Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Não tem jogo fácil. Há adversários que deixam o Bahia jogar, há adversários que forçam mais a marcação. É próprio do padrão de jogo de cada equipe, da expressão que cada equipe tenha, pelo menos no momento em futebol. Mas, bola rolando, a estatística não entra em campo sem essa que há 12 anos o Bahia não perde para o Vasco. Tudo bem, mas deixa lá. Bola rolando, a vida é outra, hein, Diego? É isso aí, vamos ver no campo, vamos torcer para o Bahia Isso, repetir a boa atuação contra o Cruzeiro que teve. sim, Se o Bahia conseguir repetir aquela atuação com aquele nível de futebol notadamente apresentado no segundo tempo, a gente tem boas chances de sair com mais 3 pontos e manter tem. esse 100% em casa, que tem pesado muito na classificação e deixado o Demais. Bahia ali nas primeiras posições da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos tocar nossa venta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Deixa eu soltar aqui aquele botão de inscrição para que a galera curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos cada vez mais atingindo marcas importantes aqui no Farol e contando sempre com o apoio, com a colaboração, com a divulgação, com a participação direta dos amigos e amigas tricolores que acompanham nosso trabalho. Pai, hoje tem Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova, na Fonte, às 21h30. E vamos dar aquela olhada na classificação, que é sempre bom para a gente contextualizar como é que as equipes estão, qual é o momento das duas e o que é que o Bahia pode fazer se vencer esse jogo. A gente tem a informação, mais uma vez, o Bahia joga talvez até podendo chegar à liderança, ainda que seja muito difícil. Deixa eu passar aqui para você essa essa tabela atualizada, a galera de casa já está acompanhando. Mas deixa eu passar Isso. para você. Foi. Venha com ela. E a gente tem aí a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo ali na liderança. O Flamengo tem uma situação melhor que a do Bahia ali por conta do confronto direto, basicamente por conta do confronto direto e um pouquinho do saldo de gols, né? Aquele jogo que o Bahia lamentavelmente tomou gol no último lance praticamente do Flamengo, e com isso o Flamengo tem 24 pontos e o Bahia tem 21, entre os dois o Palmeiras, que já aparece ali como a gente sempre imaginou, nas cabeças, né, ali entre os primeiros colocados do campeonato. Abaixo do Bahia, o Botafogo, o Bahia logo em terceiro com 21 pontos, 6 triunfos, 3 empates e 2 derrotas, saldo de 6 gols, saldo deu uma guaribada aí depois dos 4-1 contra o Cruzeiro. E depois vem o Botafogo com 20 pontos, o Atlético Paranaense 19, o Bragantino 19, depois o Internacional com 17, mais o Internacional, a campanha do Inter é muito boa, a gente tem que observar que ele só tem 9 jogos disputados, né, por conta de todos os problemas que aconteceram no sul do país nesse início de campeonato e tiveram alguns jogos adiados. Mas essa é a situação da parte de cima da tabela. E quando a gente desce lá para a parte final da tabela, ali pela zona de rebaixamento, temos Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense, uma zona de rebaixamento aí que notadamente esses times lá de baixão mesmo tem muita chance de se recuperar. Essa rodada que Nem inicia. todos. Não, os mais de baixo de todos. É, Mas é claro, a gente está na 11ª rodada e tem muito campeonato pela é, frente. é, é. A gente tem aqui a 12ª rodada, hoje os jogos aí para a galera de casa, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians numa crise danada, enfrenta o Cuiabá que deu uma respirada boa, Atlético Goianiense, Grêmio também em crise, Juventude e Flamengo, Internacional e Galo. E a gente tem o nosso Bahia e Vasco hoje 21h30 e ainda tem hoje Fortaleza e Palmeiras, jogo que interessa muito ao Bahia, né? Se o Bahia vencer e o Palmeiras perder, ou deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. O empate já deixa a situação mais incerta, mas se o Palmeiras perder, o Bahia vencer, o Bahia ultrapassa o Palmeiras. E amanhã ainda tem Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma fechando a rodada. São Paulo que joga amanhã e enfrenta o Bahia no domingo, lá no Morumbi, pai.
É Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Eu sou meio fora dessa questão. Se o Bahia ganhar, se o outro perder, vai para primeiro lugar, eu não vou nessa. Isso é mais conta de quem está em rebaixamento, começa a fazer um bocado de conta desse tipo. É jogar o jogo, é partir para ver um adversário que, surpreendentemente, venceu pelo mesmo placar ao seu adversário do jogo passado, ou seja, o Vasco meteu 4-1, também de virada em cima do São Paulo, o que o Bahia o fez em cima do Cruzeiro, tanto o Bahia quanto o Vasco, jogando em suas casas respectivas. É O isso time aí. do Vasco, o Diga, time do diga. Vasco tem um elemento perigosíssimo, que é o seu setor de ataque. O time do Vasco tem jogadores de definição, inclusive apresentou jovens promissores, surpreendentes também. Já a defesa do Vasco é uma água. É É uma verdade. água, tem mostrado isso ao longo do campeonato. Então, Defesa o mais Bahia, vazada do campeonato. pois é, você tem os números e a torcida e os internautas tricolores estão acompanhando isso. Então, é bem que Rogério Ceni que anota tudo, que acompanha tudo, e é verdade, que estuda tudo, que tem uma equipe que estuda, é verdade, tudo isso é verdade. Bem que ele pode pensar em chegar para esse jogo forçando mais o ataque. Como eu digo na nossa linha interna, dos jogos do Bahia, bota esse time no ataque. Porque quando bota, dança. Foi assim contra o Cruzeiro. Enquanto esperou daqui, esperou dali, não acerta, vamos observar o adversário, é início de jogo, é metade do jogo, é bobeira de defesa. Atenção, defesa, diminuir bobeira. Não é, Gabriel Xavier? Tem todo o nosso apoio, mas quando errou, errou. Não tem negócio de passar pano aqui nessa questão, mesmo sendo um jogador que a gente sabe que é da terra por ser jogador da terra, não tenha nascido na Bahia, que ele não nasceu na Bahia. Mas é preciso mostrar serviço em certas jogadas. Jogador pegou ali, não pode dar volta em cima de você. Jogador pegou ali, não pode passar fácil, não pode ficar cintura dura, tem que ir ao chão, como você faz na lateral. Vamos que vamos. Pronto, e o Vasco tá aí com 3 triunfos, um empate, 7 derrotas, como eu falei. Tem 22 gols sofridos, 11 marcados, saldo de -11. É a pior defesa e o pior saldo do campeonato nesse momento. Mas vem de um resultado expressivo, vem da goleada contra o São Paulo, 4-1, com um técnico interino que está buscando também se efetivar. Já tem uma conversa forte aí de que vai ser efetivado. Era técnico do Sub-20, então o Vasco vem buscando novos ares, né? Saiu da zona do rebaixamento na rodada passada, mas ainda tem chance de voltar nessa rodada. Esperamos, não desejamos mal o Vasco, mas esperamos que o Bahia Não, vença o que não jogo. seja E aí o hoje. Vasco que cuide da sua vida e É, dê tudo, fique tudo é. bem com eles lá depois de perder da gente. O que a gente quer é que o Bahia vença sempre. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal para pedir novamente a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos começar a falar sobre esse que é sempre o ponto que gera mais debate, mais discussão, mais polêmica aqui nos nossos vídeos e lives, que é a escalação do Bahia. Pai, eu trouxe aqui ó, três formatos, né? O primeiro que é a escalação do jogo passado, que é uma escalação que, na minha opinião, muito dificilmente será repetida, porque Everton Ribeiro foi para o banco de reservas porque teria sentido um pouquinho a sequência de jogos, né, segundo o Rogério, e entrou no segundo tempo. Mas eu acho muito difícil que Everton seja reserva de novo hoje. Mas de todo modo tá aí para a galera de casa e também para você essa escalação do Bahia no jogo passado, Bahia e Cruzeiro. Eu acho que assim, é muito difícil que o Bahia faça alterações grandes, né? Rogério, até quando mexe, está mostrando que tenta manter hoje em dia, né, esse padrão do time, o máximo de jogadores possível de um jogo para o outro. Então o Bahia foi assim no jogo passado, só passando, repassando, porque tem gente que você fala sempre, né? Tem gente que ouve o Farol mais no áudio do que no vídeo. Então a Sim. escalação, só para lembrar, foi Marcos Felipe, eh, Gilberto, Gabriel Gilberto. Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos De Pena, essa surpresa do jogo passado no lugar de Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo foram os 11 jogadores que começaram a partida anterior. Mas a gente não tem problemas, a não ser Acevedo, que continua fora, a gente não tem problema de suspensão. Os pendurados do Bahia não tomaram cartão mais uma vez e o Bahia não tem suspensões aí com que se preocupar nesse jogo. Então, deixa eu fazer também, para a gente passar, a escalação do jogo anterior, do jogo do Bahia contra o Flamengo,
que essa é uma escalação que foi muito repetida por Rogério Ceni e que pode ser repetida Sim, hoje, né? Que pode, ser, pode. apesar de não ter sido a do último jogo, foi essa aí, já tá com você, que é o time todo, só que a gente falou, só que com Everton Ribeiro ali ocupando seu lugar no meio de campo e não Carlos Depena. Antes de passar para outra possibilidade, que essa aí eu arrumei aqui para a gente conversar sobre ela, eu queria saber de você, pai. Você acredita nesse time que está aí, nesse time que enfrentou o Flamengo, seu time do Bahia de hoje, ou acha que Rogério pode fazer alguma alteração? Eu acho que ele pode fazer alteração. Inclusive, eu penso que do jeito que ele é muito exigente, notadamente com Gabriel Xavier, pode ser que a zaga hoje seja modificada. Pode ser que volte Cuesta. Canives e Vitor Cuesta. Sim, Palpite, meramente palpite, não tenho nenhuma informação, nenhuma fonte me passou isso, porque eu acompanho e a gente viu e vê que Gabriel Xavier tem um papel importantíssimo nessa defesa, mesmo falhando em alguns lances recentes, não sim, apenas nesse último jogo contra o Cruzeiro. sim, Gabriel Xavier faz um papel de faxina naquela defesa. Então, aquilo que Canives não tem, Canives perde a bola e fica perdida. O companheiro dele, Gabriel Xavier, perde a bola e fica perdida. O próprio Gilberto, ou talvez alguém do meio de campo, ou talvez o Juba. O Canives não faz essa do limpador de para-brisas, não faz essa. O Gabriel Xavier faz muito bem aquela faxina ali na defesa a uma certa altura, ele faz muito bem, trabalha muito legal. Mas, do jeito que o Rogério Ceni é exigente, especificamente com certos jogadores, por exemplo, Gabriel Xavier, que ele é de pouco elogiar, ele pode ter feito algum tipo de observação. Olha, será que está cansado? Olha, será que não é melhor para o jogo de hoje uma zaga mais experiente? O Vasco tem o seu ataque perigoso, tem esse saldo negativo porque tomou ser do Flamengo. Só isso negativa bastante, fora as derrotas que vinham acontecendo com frequência. Então, é não olhar o time do Vasco pela estatística, mas olhar o time do Vasco pelo potencial, especificamente de ataque, onde esse time Cruz Maltino, simpático, que tem uma belíssima camisa, uma das mais bonitas do futebol brasileiro, depois da do Bahia, claro, mas espero que tome cacete hoje, apanhe, teremos um bacalhau, uma muqueca de bacalhau, não tenhamos um bacalhau à portuguesa, uma muqueca de bacalhau com muita pimenta, mas é preciso estar atento, como diz Gal Costa naquela música, é preciso estar atento e forte, não temos medo de temer a morte, mas vamos enfrentar esse Vasco que tem um ataque perigosíssimo. Vamos nós. beleza. Mas só para falar sobre esse meio-campo Vale. especificamente, eu vou Isso, trazer essa outra escalação, isso, que boa. é aquela escalação que a gente já conversou aqui em outra ocasião, que é com a saída de Cauli do time. Né? Cauli mais uma vez Será? teve uma partida ruim, né, no jogo passado, não se destacou, Apática. muito apática, Cauli vem mal e tem essa projeção de escalação aí, que seria com a saída de Cauli e a entrada de um dos atacantes de velocidade, o Ademir, aí seria o caso de Tassiano ficar ali na esquerda e Ademir pela direita, onde ele joga mais, ou seria Biel, que aí provavelmente Biel ocuparia o lado esquerdo do campo e Tassiano viria para a direita, nos dois casos com Everaldo mais centralizado, que é o que a gente espera e defende muito que aconteça, né? É E verdade. assim, quem ocupou esse espaço no jogo passado foi Estupinhã e conseguiu fazer 2 gols, porque o Bahia cria muito e muitas vezes faz a jogada e não tem aquele jogador de referência na área, tem na verdade Tassiano fechando por ali, às vezes até Jean Lucas fechando por ali, e muitas vezes o centroavante está muito deslocado da área. A gente sabe que é para recompor, a gente sabe que é por Isso. causa de uma leitura de Rogério Ceni de recomposição e para soltar Cauli, né, para deixar Cauli solto ali, como o Rogério já disse que arma o esquema para Cauli, mas É, uma possibilidade pela queda de rendimento de Cauli é jogar sem Cauli, e a gente tem essa chance aí, essa forma aí de arrumar o ataque, é não mexer em quase nada, a não ser nisso, de tirar Cauli, colocar um atacante de velocidade pelo lado e centralizar um pouco mais Everaldo. Eu tenho certeza que essa é uma perspectiva que te agrada, pai, mas você acha possível de ele fazer isso hoje?
é a que me agrada, sem dúvida alguma. Porque, da mesma maneira que Everton Ribeiro esquentou o banco no primeiro tempo, não custa nada dessa vez Cauli fazer até um Sim, revezamento com os dois. sim, Não é dessa vez Cauli. Você começa no banco e depois você entra. Porque Everton sim. Ribeiro fez o primeiro tempo contra o Cruzeiro no banco, entrou no segundo tempo e mostrou serviço. Inclusive no terceiro gol, com um passe fenomenal pro disparado do Ademir, que Quarto trabalhou gol. muito bem. O Foi o quarto quarto gol, gol. Sim, perdoe. sim, sim, Quarto gol, quarto gol, quarto gol. sim. Então, é preciso ver com muita atenção isso. Eu acho que Cauli não vai se sentir diminuído, nem pode. Ele viu que Everton Nem Ribeiro tem deve, muito mais, nem exatamente. deve, tem muito mais nome do que ele no futebol brasileiro, nas melhores equipes do futebol brasileiro, inclusive no Bahia, e não seria diminuir nada. Mas Rogério Ceni sempre mostra nas palavras uma enorme admiração por Cauli, que temos também. Agora, essa admiração não diminui, nem Cauli vai estar desprestigiado se começar no banco diante da própria argumentação de jogadores cansados. Então, ele vem jogando, ele descansa o primeiro tempo. Ainda acho que para essa partida, Rogério Ceni faz umas duas mudanças, pelo menos. Ele já vem sinalizando há algum tempo, desde o jogo contra o Flamengo, na finalização, na entrevista coletiva, ele mesmo já tinha dito: uns dois aí devo mudar. E não fez assim. Vamos ver o que é que ele procede no jogo de hoje, que é um jogo de muita atenção. O Vasco da Gama não vai deixar o Bahia jogar como o Flamengo deixou. Sim, E não será um jogo que nem o do Cruzeiro. O Cruzeiro já vem respirando, vinha respirando há algum tempo melhores ares. Melhores ares. Passou um tempo difícil no tempo do Ronaldo Fenômeno, e depois da saída do Ronaldo, o time engrenou bons resultados e uma boa campanha. Agora, o Bahia enfrenta o Vasco, que conseguiu vencer um jogo depois de mandar o treinador do Bonezinho embora e improvisar alguém do seu time sub-20 ou coisa que o valha. isso, foi Então, sub-20. não é? Observemos, pois, então, que é uma situação nova. O que é que o Bahia. Qual é o Vasco que o Bahia pega hoje? O que vinha perdendo? O que viveu na zona um tempo? Não, tenho certeza que não. O Vasco tomou 6 do Flamengo? De jeito algum. Mas também não será o Vasco que meteu 4-1 no São Paulo. Pudera. Ali foi uma superação e tanto. O Vasco tem uma defesa que, se o Bahia jogar em cima dessa marcação, notadamente com a bola no chão, essa defesa dança. Observemos, pois. Acho que esse time seria o meu para começar o jogo. Beleza, mas assim, eu acho que, eu não sei, apesar de o Rogério ter falado que ia mudar o time, né, fazer modificações nos próximos Falou. jogos, eu ainda acho É, muito provável que ele venha com esse time que enfrentou o Flamengo, que ele foi o time que ele é, mais repetiu no campeonato, depois de ter feito aquelas alterações, aquela alteração no meio de semana, mas fez muitas substituições durante o jogo, talvez ele considere que o time está apto, né, fisicamente a enfrentar essa partida, que é chave, né, toda é, partida é chave na Série A se a gente parar para pensar, é isso mas que eu essa digo. aí o Bahia pode vencer e novamente se colocar ali com chances de assumir a liderança do campeonato, ainda que pelo saldo de gol seja muito difícil que isso aconteça nessa rodada. Vai ter um Até detalhe aí porque também, diga. Até porque o Bahia fez uma grande partida contra o Flamengo. A Foi, bobeira foi concordo. nos acréscimos, aquela questão do Rezende na jogada, a falta que não foi falta, a bola jogada para a área com jogadores altos que não tiram bola alta, esse negócio todo. Mas o Bahia fez uma grande partida. Se não foi a melhor partida, esteve entre as duas melhores do Bahia nesse campeonato. Também E acho. contra um adversário de altíssimo porte, pelo menos é o que a gente vê e que acompanha. Ninguém ousou desmerecer o Flamengo. Porque quando o Bahia dá uma cacetada no adversário aí, tem uma meia dúzia aí que começa a achar defeito no adversário. É porque jogou com a camisa feia, é porque o goleiro espirrou, é porque tinha muita fumaça nos fogos. Aí fica procurando isso. Mas contra o Flamengo, ninguém ousou dizer que enfrentou um adversário que estava mais assim, mais assado, em que pese estivesse sem o Arrascaeta, seu melhor É, jogador, desfalques entre outros. importantes. O Cruz também não estava, mas é com eles. Cruz, credo, sigamos nós.
Beleza, deixa eu falar só um detalhe aqui, que foi a Fale. entrevista de Juba, né? Você falou comigo, Isso. inclusive, sobre isso em off, né? Que Juba falou que pode seguir, deve seguir, pretende até seguir como lateral esquerdo, mesmo com a chegada de Iago Borducci. Juba foi entrevistado nessa semana, deu uma coletiva, mas eu acho que, mas também falou aquela bem política, né? De que está à disposição do técnico e tudo. Enfim, eu acho que existe uma tendência de Iago Borducci ser utilizado na lateral esquerda e Juba ser liberado para jogar mais à frente, mas isso é coisa que vamos ver no futuro, né, pai? É verdade. Lembrando que o Juba está muito bem adaptado à lateral esquerda, não é? E já foi atacante. Ele foi contratado pelo Bahia no ano passado, depois de mostrar muito serviço pelo ataque, inclusive contra o Bahia, quando o Bahia tomou a goleada. Imagine, com todo respeito, o Sport treinado por Ederson Moreira, Enderson Moreira, Henderson Moreira. Enderson Moreira. O Bahia tomou aquele 6. E foi ali que Juba foi contratado. Acabou com o jogo, jogando na frente, como atacante, como finalizador, como ótimo cobrador de falta, não é? Sim. Então foi ali. Então, chegou no Bahia, não tinha lateral esquerdo, e eu sempre dizia assim: para o que tem aí, eu não acompanho o treino, nem sei o que é. Ninguém acompanha, aliás, a não ser a comissão técnica e os jogadores. Não tem ninguém que diga aí que acompanha treino, porque o próprio time não deixa. Ninguém, nenhum time deixa é, setorista ou o que for acompanhar o treinamento. Mas eu dizia: o que o Bahia tem aí, o lateral esquerdo pode ser Luciano Juba, que ele começou, já dizia, Verdade. aqui no Farol. Sim. Aí, algum tempo depois de muitos treinamentos, Rogério Ceni optou por ele da lateral esquerda. Ele diz que está bem adaptado, mas também sabe que se precisar dele no meio de campo para o ataque, eu acho que o Luciano Juba pode ser uma sombra muito boa para o Tassiano. O estilo pode ser bem parecido, Sim. Eu concordo. por ser aguerrido, por saber ser E ocupar a compor com a faixa de defesa. campo que Tassiano tem Isso, né, ocupado, Diego? sem Isso. fechar tanto como centroavante, como Tassiano faz, Não, mas não é o caso. ficar ali naquele lado esquerdo, ali ajudando por Não aquele é? setor. Acho A que sim. conexão que eu falo, o jogador Sim, da sim, sim. conexão, ele pode ser o jogador da conexão. E Sim. não engarrafando o time, né? Ou ele joga de uma maneira, Tassiano joga de uma forma que ele não engarrafa É porque os espaços do campo. isso, porque o Iago Se Borducci desloca tende a muito. ficar mais na defesa, né? E aí quem Perfeito. ocuparia aquele ataque, aquele setor mais ofensivo ali seria Luciano Juba. Mas vamos falar rapidinho da É. escalação do Fale. Vasco, a provável É. escalação aí colocada pelo GE.com, que é Léo Sim. Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Guilherme Estrelha, David, né? Adson e Veguete. Atacante muito perigoso, né? Um ataque, como você falou, um ataque qualificado, um time jovem ali do meio para frente e que tem o técnico Rafael Paiva que chegou vindo do sub-20, né? E conseguiu esse resultado expressivo contra o São Paulo. Tá lutando aí para ser efetivado, para se manter. Tem sempre aquele tom de chegar um técnico assim que já era do clube e tudo e dar uma injeção de ânimo no elenco. Isso acontece com frequência. Espero que o Bahia esteja atento e vacinado contra essa motivação extra que o Vasco pode apresentar, pai, depois do bom resultado contra o São Paulo. Perfeito, perfeito. O detalhe é que o Vasco vem desfalcado de Jair e Paulinho, que estão contundidos, e Paier, que o argumento das fontes de lá é de que ele está num período de transição. Isso. Paier não vinha aprovando muito bem nos jogos em que o Vasco se dava mal. Já tinha, inclusive, uma parte da galera pegando no pé do Paier, não é? Mas isso é lá com eles. Siga Beleza. você. Beleza, vamos encerrando. Tem algum destaque mais, pai? Tenho. O árbitro de hoje, ele é conhecido por dar muitos cartões amarelos e vermelhos. E atenção que o Bahia tem pendurados ainda Gabriel Xavier, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. Se o cara tiver inspirado, nós estamos lenhados. É verdade. Isso tá numa estatística do início do Campeonato Paulista, aí por fevereiro, final de fevereiro, início de março, o levantamento apontava isso. Mas é, de novo, um árbitro jovem, 28 anos.
Ele apitou Bahia e Fluminense, que nós vencemos o Fluminense aqui de 2-1 de virada. Sim. Ele apitou esse jogo. E apitou também Bahia e Fortaleza no ano passado. Fortaleza e Bahia por lá. Vamos seguindo. Ele tem como árbitra de vídeo Daiane Muniz. A composição é toda de São Paulo. Daniel Zioli é de lá, o assistente 1. Leandro Matos Feitosa, assistente 2, também de São Paulo. O quarto árbitro, Sávio Pereira Sampaio. Meu Deus, Sávio Pereira Sampaio, daquela dupla com o irmão, se segure na cadeira. Quarto árbitro é aquele que fica levantando as placas e não sei o quê, faz o arremate da arbitragem. Tomara que ele não complique nossa vida. Tranquilo por aqui, Diego. Bora Bahia, dá para ganhar, mas não vamos botar estatística em campo, que ela não entra, é jogando bola. A estatística realmente é bem favorável, mas o que interessa é o que vai acontecer no Não é? campo. Esperamos que o Isso. Bahia se saia bem, continue nessa rotina de bons resultados em casa, de bons resultados contra o Vasco também, mas é outro time, é outra realidade. A gente espera que o Bahia Isso. esteja ligado a esse novo momento do Vasco, porque qualidade tem, mais do que o time do Vasco, com certeza, nesse momento, e a gente tem como sair com esses 3 pontos que vão nos garantir ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada, cada vez mais sólido, mais firme nessas primeiras colocações, nessa zona da Libertadores, quem sabe ali até lutando por uma liderança. Esse foi o Vida do nosso Farol Tricolor, vamos voltar amanhã, já quase tudo certo, com uma live bem legal, a gente vai anunciar em breve nas nossas redes, para você e vocês, todos, na verdade, amigos e amigas tricolores. Então, bora Bahia, que a gente consiga vencer mais esse jogo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, Bahia! Bora!